Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez aqui com vocês, professor e pastor Urandir Ramos. Quero convidar a todos a virem conosco nessa aula. Hoje, mais uma aula magna. Hoje eu vou estar apontando aqui para vocês alguns caminhos referente à delimitação de texto para aqueles que querem aprender um pouco mais a lidar com a Bíblia, né? Manusear a Bíblia no seu dia a dia. Eu vou estar aqui ensinando a vocês como fazer para manusear as Escrituras no seu dia a dia. Deste modo, você vai aprender a melhor, né, delimitar os textos e também vai aprender a saber, né, onde começam os textos e onde eles também terminam, né? Então, nós vamos aqui apresentar alguns modelos, né, para melhor compreensão do texto. Então, vem comigo para esse tempo de crescimento. Se você quiser também, convide aí os seus amigos, compartilhe essa videoaula com todos aqueles que você deseja que tenham conteúdos que acrescentem aí a sua fé, a sua caminhada com Deus, ok? Para tanto, eu preparei aqui alguns slides, e esses slides eles vão dar para nós um norte, né? Para que não fiquemos aqui parados, né? Parados sem ter uma direção, ok? Então, vamos aqui adicionar aos nossos slides. Temos aqui, então, um primeiro slide, onde eu quero mostrar para vocês a questão da delimitação do texto, né? Do texto. E aí nós vamos, dentro dessa abordagem, eu vou colocar aqui para vocês, né? Justamente onde é que começa o texto, né? E onde ele termina. Ok, gente? Então, vamos lá. Vamos trabalhar, porque, afinal de contas, este é o nosso propósito aqui. Ok? Então, simbora. Pois bem, a delimitação do texto, ela se faz necessária, né? Ela se faz necessária justamente por conta das análises, né? Quando você vai fazer uma análise de um texto ou fazer a exegese de um texto, né? Você precisa saber onde esse texto começa, onde esse texto termina. São essas delimitações que vai justamente direcionar a compreensão de todo o texto, né? Que você vai estar pregando ou, quem sabe, ministrando uma aula com um texto bíblico, ou até mesmo para quem não quer nem pregar, nem ministrar aula para um público específico, mas que quer entender melhor as Escrituras. Então, a gente vai aqui caminhar aqui sobre delimitação de texto. E a delimitação do texto, ela é muito importante mesmo, né, para quem deseja caminhar aí na compreensão das Escrituras. Ok, minha gente? Então, simbora aqui. Bom, o primeiro passo, então, dentro do conceito de exegese de textos bíblicos, né, é você imaginar que tipo de análise você quer fazer no texto, né? Se a análise ela é sincrônica ou se ela é uma análise diacrônica. E isso faz realmente uma diferença incrível, né, no modo de leitura das Escrituras, tendo em vista
tendo em vista justamente a ideia de sincrônico e diacrônico, né? Porque ela vai definir o ponto de vista da análise do texto, né? Por isso, definir o sincrônico e o diacrônico vamos dizer assim, o primeiro passo, né? Para você estudar um texto bíblico e tantas outras coisas. Então, veja bem, a análise diacrônica, ela se interessa pela evolução da língua, né? E nesse cenário, ela adota uma postura de retrospectiva e prospectiva também, buscando entender as relações que os fatos estabelecem com os que viram, né? Ou seja, com aqueles fatos que vieram antes ou depois dele. Então, você tem um fato estabelecido e na análise diacrônica você faz essa relação entre o que vem antes e vem depois, certo? Esses fatos sucessivos, né? Levando em conta aí o decorrer do tempo. Vale acrescentar ainda que essa análise diacrônica ela confronta estados diferentes de uma mesma língua, né? Ou seja, se faz uma análise, mas a língua, né, é muito importante, ok? Na análise diacrônica. Já na análise sincrônica, né, que a gente vai trabalhar aqui dentro dessa ideia da análise sincrônica, né? A análise sincrônica, ela ocupa em descrever aspectos que regem em determinado momento histórico, certo? O texto, né? Ou seja, ela estuda e descreve o modo como o texto, como a língua, né? O idioma vai funcionar ali, aquela narrativa funciona dentro da narrativa. Então, são fatos simultâneos, né? Inseridos, idênticos dentro de um recorte temporal, certo? Então, isso significa que ela vai abstrair a passagem do tempo, né? E a sincronia não importa as mudanças, mas os momentos, né? Os fatos sincrônicos podem se referirem a um sistema que apresenta princípios regulares, certo? E são importantes também para você fazer essas análises bíblicas, ok? Então, vamos partir aqui do ponto de vista sincrônico. Então, vamos imaginar a delimitação de um texto, né? Como que nós vamos delimitar o texto, né? Como que se dá a delimitação do texto aqui? É isso que a gente vai abordar agora. Então, primeiro você precisa estabelecer, né, essa perícope. E o que é perícope? Né? A perícope é como se fosse um parágrafo, né? É o mesmo que um parágrafo. E o parágrafo, ele delimita quais são os limites de um texto, né? Por quê? Porque justamente um texto, ele precisa ter começo, precisa ter meio e também precisa ter fim, né? Senão esse texto ele não tem sentido, né? Um texto solto, sem sentido, não faz jus à realidade, né? A realidade para você compreender, né, as escrituras, ok? Então, é disso que a gente vai apresentar aqui para vocês, ok, pessoal? Pois bem, então vamos seguindo aqui no conceito de perícope que nós estamos falando, justamente essas delimitações do texto aí, de começo, meio e também do fim, né? Então, quando você imagina o texto bíblico, né? Imagine você pegar uma pessoa que, na maioria dos cristãos, né? A maioria de nós não sabe ler os escritos nas línguas originais em que foram escritas. E por não termos essa habilidade de leitura dos originais,
nós precisamos, muitas vezes, se valer de algumas traduções, né, de Bíblias, né? Essa aqui é uma, né, bem popular aí, a King James. O pessoal usa bastante, né? Os vendedores de Bíblia, inclusive, chegam a dizer que é a melhor Bíblia, né, para os leitores. Essa aqui, ó, é uma Bíblia, tá meio batidinha, mas ela é a tradução NVI, é a Bíblia arqueológica, a Bíblia de estudo, acho que vocês devem conhecer bem, né? Eu também tenho uma outra aqui já também um pouco usada, tendo em vista aí que a gente usa bastante, né? Que é essa Bíblia aqui, né? A Thompson, a Bíblia de estudo Thompson, é uma Bíblia também bem importante, mas essa Bíblia aqui, a Thompson, ela não serve para aqueles leitores preguiçosos, né, que não gostam de, muitas vezes, se dedicarem à leitura. Essa é uma Bíblia que tem muita informação e carece de leitura, ok? Bom, eu também trouxe uma outra aqui para apresentar a vocês, falando de Bíblia. Essa é uma Bíblia muito surrada que eu tenho aqui. Inclusive, essa foi a minha primeira Bíblia. Eu conservo ela numa capa aqui, ó. Vocês podem ver, ela está com uma capa. Mas essa aqui é a revista corrigida, né? Antigamente, quando alguém aceitava Jesus, costumava-se dar de presente para essa pessoa justamente esse modelo, né, de tradução de Bíblia, porque era justamente esses os modelos que eram lidos na igreja por toda a comunidade. Todavia, a gente percebe que, com o tempo, né, e as várias traduções de Bíblia que existem no mercado, fica difícil hoje você manter uma leitura padrão igual era antigamente. Então, hoje já não se segue mais esses padrões. Essa Bíblia aqui foi uma Bíblia, foi assim a Bíblia que eu mais li, né? Ela tem, vocês vão poder ver, eu tenho bastante coisas nela rabiscadas, né? Anotações que eu fazia muito a punho mesmo. Também uma das técnicas de memorização, né? Que é utilizado aí para você melhor memorizar as escrituras. E por fim, eu também trouxe aqui a famosa Bíblia de Jerusalém. Eu acho que a minha lente aí da minha câmera está mostrando invertido. Eu ainda não aprendi a inverter aqui as letras. Não sei como vai aparecer aí para vocês. Mas essa aqui é a famosa Bíblia de Jerusalém. E, inclusive, reza a lenda que essa Bíblia aqui só é considerado teólogo quem tem uma dela em casa. Mas é uma lenda, né? Reza, então, a lenda que assim é, né? Pois bem, mas o que essas Bíblias que eu acabei de apresentar para vocês aqui, elas têm em comum? Essas Bíblias, elas têm em comum justamente os títulos, né? Os textos que são traduzidos. Os tradutores, no geral, eles costumam colocar títulos em cima das suas traduções. Então, por exemplo, aqui, ó, vou pegar aqui um texto só para vocês terem ideia, de Mateus capítulo 5, na revista corrigida, nós temos aqui um texto, tá vendo? Aqui tem uma tradução. Eu ia montar aqui o slide direitinho para vocês, acabei não conseguindo. Mas Mateus capítulo 5, né, o texto aqui, o tema, diz o Sermão da Montanha e as Beatitudes, né? Então, está aqui. Olha que legal, chegou aqui conosco o irmão Wilson Mancilha. Shalom Haverim, seja muito bem-vindo por aqui, meu amigo. Então, vejam, aqui nós temos o título, né? Temos aqui o título. Pessoal, esses títulos que vêm nessas Bíblias, eles não são inspirados, né? Todo o texto sagrado, todo o livro que você
for ler da Bíblia, imaginem que esse texto, ele é um texto, as cartas, por exemplo, né, de Paulo, são cartas discursivas, elas têm um estilo discursivo, elas não são divididas a priori em capítulos e versículos, e tendo toda essa sistemática que a gente encontra hoje nas Bíblias mais atuais. Então, os subtítulos em cima são subtítulos colocados pelos seus tradutores, a depender aí da editora que vai traduzir a Bíblia, o título pode diferenciar. Então, no caso da Bíblia Revista Corrigida, no capítulo 5, nós temos lá o subtítulo, né, desse texto, falando das bem-aventuranças, né? Ou as beatitudes. Vejam que na Bíblia de Jerusalém, né, você já tem uma descrição diferente aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Ó, essa é uma descrição diferente. E aí, essas descrições, elas ajudam a você fazer a delimitação do texto. Ajuda até a segunda linha. Você não pode ficar preso, né, a essas leituras apenas, e deve também ficar atento, né, para melhor compreender o que realmente quer dizer o texto sagrado. Eu vou pegar aqui uma outra Bíblia, a King James, e fazer aqui uma abertura dela no mesmo capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e vocês poderão observar a diferença, né, no título que vem inserido na parte superior do texto. Então, está aqui, ó. Deixa eu focalizar. Deixa eu ver se está focalizado. Está aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui onde está meu dedo, está aqui, ó, o Sermão do Monte. Então, essa Bíblia aqui é a Bíblia de estudo King James, né? King James, e ela traz apenas o Sermão do Monte. Então, veja, esse é o primeiro aspecto. Os títulos que estão em cima, eles vão delimitar a perícope, né, ou a extensão do texto. Só que existem outras características que são importantes também de serem observadas quando se vai fazer a leitura do texto, que é a forma em que os tradutores eles discorrem o texto. Então, vejam, por exemplo, aqui, ó, nesse texto aqui, vocês vão poder observar, ó, como ele está inserido aqui, ó, tá vendo? Ele está um texto meio reto, né? Já quando você pega a Bíblia de Jerusalém, ele vem de diferente, né? Olhem aqui, ó, a Bíblia de Jerusalém, aqui, ó, capítulo 5. Olha como está aqui, essa parte onde eu estou balançando o dedo, olha como ele está diferente, né? E quando você pega a extensão do resto do texto aqui, você vai observar que a estrutura do texto, quando traduzido aqui, ó, ele é diferente desse outro lado aqui. Também esta é uma maneira que os tradutores encontraram para ajudar os leitores da Bíblia a identificar onde começa um texto e onde esse texto ele termina. Também existe um outro método que é apontado por tradutores e algumas gráficas também, que é justamente aqui, ó. Vamos lá. Quando você pega um texto e esse texto ele tem, deixa eu localizar aqui, é bom eu arrumar um texto aqui que essa minha Bíblia que eu estou aqui em mãos, ela tem muito rascunho nela, eu rabisquei bastante ela, mas não sei se vocês vão conseguir localizar aqui comigo, mas só um instante aqui, deixa eu localizar.
É que também eu já não estou enxergando mais como antes, né? Os meus olhos, a minha vista já não está mais como era antes. Mas vamos lá, só para vocês entenderem, aqui, ó, onde tem, né? Aqui, ó, onde está meu dedo, esse D maiúsculo aqui, ó, eles costumam, exemplo, pôr em negrito. E aí, o texto vai começar em negrito, no versículo 1, e aí quando você chega já no versículo 3, aqui, ó, no versículo 3, aqui onde está meu dedo, ó, versículo 3, você tem ali um M em negrito. Então, no versículo 1 está em negrito, o verso 2 normal, o verso 3 vai estar em negrito de novo. Então, eles colocam no texto uma letra em negrito para destacar onde que esse parágrafo começa e onde esse parágrafo ele vai terminar. E isso faz toda a diferença na hora de você fazer a exegese do texto, fazer a explanação do texto. Faz toda a diferença. Então, veja aqui, vou citar um exemplo para vocês. Por que que você não pode ficar focado apenas na delimitação do texto apresentada pelo tradutor da Bíblia? Eu vou pegar aqui o texto, por exemplo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, o verso 30, né? O verso 30 e versos 31. Olha só, eles estão aqui, ó. Tá vendo? Verso 30, você pode pegar a sua Bíblia aí na sua casa e fazer essa observação. Aqui, ó, verso 30 e verso 31 do capítulo 12, e aqui embaixo começa o capítulo 13. O capítulo 13 e verso 1, ele diz, né, buscai, pois, com zelo, né, buscai, pois, aliás, ele fala assim, ó, o 31, né, contudo, buscai com zelo os melhores dons. Aí o 13, verso 1 diz, e agora passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Pois bem, e agora vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Na King James, do texto que acabamos de ler, está no capítulo 13 e o verso 1, né? Agora vejam aqui, ó, na revista corrigida. Olha aqui, ó, capítulo 13, verso 1. O capítulo 13 e o verso 1, na revista corrigida, tá assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Então veja, revista corrigida, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Na King James, esse verso 1 desta tradução está no verso 2. E isso faz toda a diferença. Por quê? Quando você pega uma tradução como esta da revista corrigida, né, dá a impressão que o texto vem reto, e quando, na verdade, ele não está vindo reto, ele tem uma. Ele está junto. O verso 31 está um pouco, vamos dizer assim, fora da sua realidade ou do seu contexto, quando você observa aqui, ó, na versão King James, tá vendo? Na versão King James, né? Quando ele diz, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Porque ele vem falando dos dons, e esses dons, né, na verdade, ele trata sobre a diversidade de dons, e aí ele diz, né, tem todos os dons de curar,
Falam todos línguas, todos interpretam, contudo, procurem com zelo os melhores. Quer dizer, quando você pega uma tradução dessa, a pergunta que se deve fazer é: se você vai procurar os melhores, é porque existe, no mínimo, aqueles que não são melhores, são aí intermediários. Então, mas em relação aos dons, existem melhores, intermediários e piores? Certamente que não, né? E aí, no capítulo 13, verso 1, ele diz: E agora passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Ou seja, ele está dizendo que há um caminho de excelência, que é melhor do que o caminho dos dons, que é justamente o quê? A questão aqui do amor, de se ter o amor. Então veja que isso faz, pessoal, toda a diferença na hora de você fazer a análise do texto, a interpretação do texto. É lógico que há muitas outras, né, maneiras de você fazer a interpretação do texto, ou melhor, fazer a delimitação do texto. Existem muitas outras maneiras. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia hebraica, né, existem modelos lá, dependendo da edição ou da editora, que vai ajudar você também nessa delimitação do texto. Ok, pessoal? E aí é importante você ter essa ciência. Feita a delimitação do texto, você vai então fazer a pergunta: que tipo de texto é esse que eu estou lendo, né? E também que gênero literário é? Esse texto, ele é um texto narrativo? Ele relata um acontecimento, uma ação? Então, tem passagens que agem no tempo e no espaço? Aí, se tem esses personagens aqui, ó, agindo no tempo e no espaço, você vai perguntar, fazer a pergunta, né? O quê? O que que ele está fazendo? Quem está fazendo? Quando está fazendo? Onde está fazendo? Como está fazendo? Né? O texto, ele é argumentativo, né? Ou seja, ele está trazendo uma argumentação, ele não está descrevendo uma ação do indivíduo ou do personagem no tempo, mas ele está trazendo uma argumentação. Então, ele apresenta um argumento, ele apresenta uma explicação, ele tira conclusões, né? Então, imagina aquele texto de Paulo aos Coríntios, do capítulo 15, né? Quando ele fala que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Olha só, ele está fazendo uma argumentação no texto. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, não vale de nada. E ele vai então trazendo essa argumentação para fechar o texto, dizendo que tragada foi a morte na vitória e que os que esperam em Cristo hão de ressuscitar. Vejam que é muito importante você observar, né, justamente essa questão, né? Porque quando ele está trazendo a narrativa desse texto, né, apontando a questão da ressurreição, e ele traz a ressurreição como um fator primordial da esperança dos santos, daqueles que estão em Cristo, que morrem e hão de ressuscitar, também se faz necessário, né, fazer a argumentação justamente de que essa ressurreição ela se dá pelo fato de que Cristo venceu a morte. E ele vai concluir essa narrativa justamente indicando que a morte foi tragada pela vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, delimitou o texto, você já sabe onde o texto começa, você já sabe onde ele termina, sabe qual é o meio do texto? Então, a seguinte pergunta é: que tipo de texto é? Né? Esse texto ele é narrativo, ele é argumentativo, é um texto jurídico, é, é um texto poético, é um texto profético. Tudo isso você precisa identificar. E também o seu gênero literário, né? O tipo de texto e o gênero
literário a qual ele se refere, ok? Bom, se você já tem e desenvolveu essa habilidade para justamente fazer essas delimitações dos textos e compreender onde o texto começa, onde, o meio desse texto e também o final desse texto, você vai então para uma outra fase, né? E essa fase é justamente a questão dos critérios, né? Então, os critérios você pode usar, principalmente nos dias de hoje, e isso ajuda bastante para quem quer realmente fazer uma delimitação melhor da perícope, né? Ou do texto em que vai pregar ou ministrar um estudo bíblico, né? É você abordar dois modelos de edições de Bíblia, né? É, editoras mais modernas e também as mais antigas. Então, por exemplo, né, como eu já falei para vocês, essa Bíblia que eu tenho aqui, ela é uma Bíblia revista corrigida. Deixa eu localizar aqui o ano de edição dela, né? O ano de edição dessa revista corrigida. Ela é bem antiga, né? Ela é a edição de 1969. 69, ó. Essa é uma tradução de Bíblia, um modelo de edição mais antiga do que eu. Né? Eu sou nascido em 77, essa é de 69. Mas ela é uma edição da Sociedade Bíblica e todo bom estudante aí das Escrituras sabe que a Sociedade Bíblica, em 95, ela fez uma segunda edição, né, chamada Revista Corrigida Atualizada. Então, essa é mais antiga, tem a atualizada. Eu não tenho essa versão de Bíblia atualizada. Então, você pode buscar editoras mais modernas e também as mais antigas. Eu acho que a mais moderna que eu vou ter aqui é essa aqui, que é a versão NVI, né? A versão NVI, essa, e ela é também a Bíblia de Estudo Arqueológica. Deixe-me ver aqui, edição de 2013. Olha só, esta Bíblia aqui, ela é a de Estudo Arqueológica, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, né? E ela é uma edição de 2013, então é uma edição um pouco recente, embora existam outras versões mais atualizadas aí no mercado, né? Então você tem a Bíblia na linguagem de hoje, dependendo da editora, você pega também já uma versão mais moderna dela. E há também ainda outras edições. E aí você pode usar essas edições para fazer as delimitações, né, as delimitações dos seus textos, dos quais você vai fazer aí a sua ministração ou o seu estudo bíblico. Isso vai te ajudar bastante. Não é, pessoal, que essa ferramenta, né, esse modelo de você usar uma Bíblia para delimitar o texto, ele é 100%, mas para quem não tem o conhecimento dos textos originais do grego, do hebraico, vai te ajudar bastante. Porque cada edição que você traz, os tradutores eles delimitam o texto em um local diferente. E isso vai te ajudar a fazer as suas leituras e extrair dali uma melhor compreensão do texto, ok? Pois bem, vamos seguindo aqui. Um outro fator que é importante se analisar quando você vai fazer essas exegeses, né, buscando a parte na perícope do texto, são os critérios literários, estilísticos e semânticos para a delimitação da perícope. O que é isso?
você precisa entender que há textos nas Escrituras que eles foram escritos em uma época e outros textos foram escritos em outra época. Então, a época, a identificação da época, ela é muito importante para você compreender as palavras inseridas no texto. Imaginem, por exemplo, uma palavra que era dita no tempo de Jesus, esta mesma palavra, ela poderia não existir, ou ela pode não existir na época, por exemplo, de Abraão, de Isaac, na época de Jacó. Para vocês terem ideia, o texto hebraico da Bíblia, o Antigo Testamento, né, o texto hebraico, o hebraico massorético, ele é composto de 8.000 verbetes apenas, né? O português tem aí milhares, né? Mas a Bíblia hebraica, ela é 8.000 verbetes. E dentro desses 8.000 verbetes, ainda tem 3.000 verbetes lá dentro que não tem tradução, né, para o português. Lógico, estou falando para o português. Acontecerá de ter lá uma palavra que em um outro idioma tem uma tradução, e aí no português não ter. É onde alguns exegetas eles acabam pegando a semântica de uma palavra, e aí, um exemplo, eles não encontrou uma tradução no português, eles jogam essa palavra no inglês ou no alemão, que seja, e aí já aquela palavra em inglês ou em alemão vai ter um sentido, né, de tradução para ela no português. Então, vocês podem imaginar que isso parece algo surreal e vocês não consigam compreender isso que eu estou colocando aqui, mas só para a nível de conhecimento de vocês, a palavra saudade em português só existe no Brasil. Você não encontra a palavra saudade em nenhum outro idioma do mundo. Então, é só um exemplo para vocês terem ideia quando eu me refiro à questão de semântica de palavra num texto, de você identificar ali no texto. Ok? Então, você pode ficar atento ao detalhe da palavra, ao detalhe da época em que o texto foi escrito. É lógico que você não vai ter essa habilidade do dia para a noite, de identificar principalmente a cronologia do texto, de dizer, olha, esse texto foi escrito em tal data, esse texto foi mais ou menos em tal data. Isso não acontece do dia para a noite, tá bom, gente? Mas quem quer crescer e continuar entendendo esses detalhes dos textos sagrados, você pode fazê-lo, sim, com a ajuda de um professor. E nós estamos aqui para ajudar a você que deseja crescer conhecendo a palavra de Deus. Se este é o seu caso, você deseja crescer conhecendo a palavra de Deus e ter melhor aproveitamento das suas leituras, nas suas ministrações e estudos bíblicos, você coloca aí nos comentários eu quero, eu desejo, e aí você entra em contato conosco. Talvez você veio para esta live através do nosso grupo VIP de estudos de Bíblia do WhatsApp, ok? Você pode procurar o link aí na página do Facebook. Nós temos o link, você pode adentrar ao nosso grupo VIP, onde eu ministro aulas ali. Lógico, ministro essas aulas gratuitas, mas nesse nível mais profundo, a gente pede aí a ajuda dos irmãos também para essas ministrações mais avançadas. Mas a gente consegue aqui apresentar para vocês toda a estrutura. Veja que não é porque essa aula que eu estou ministrando aqui a vocês é uma aula gratuita que nós nos reservamos no conteúdo, não. A gente vai a fundo, a gente entrega tudo mesmo, porque a nossa ideia e o nosso propósito é entregar um conteúdo relevante para aqueles que desejam conhecer as Escrituras e melhor mexer com elas, melhor movimentá-las, ok? Então, pessoal, essa é a nossa proposta para hoje, apresentar aí um pouco sobre esses modelos, né, como identificar os textos. E se você não tem
condições de comprar, né, várias Bíblias, igual, essa aqui é só algumas das que eu tenho tantas outras ali na minha biblioteca, você pode também usufruir das Bíblias que estão disponíveis gratuitamente online aí no Google. Você pode dar um Google e localizar vários sites que têm Bíblias importantes aí nas mais diversas traduções gratuitamente e vão te ajudar muitíssimo aí nas suas interpretações de texto. Ok, pessoal? Então, fica aqui o meu abraço a todos vocês, a minha gratidão por você que está comigo aqui assistindo esta aula. É sempre um prazer, uma alegria recebê-los aqui na sala de aula e dizer que você é o que nos motiva de estar ensinando. Eu gosto de ensinar e é muito bom saber que do outro lado tem alguém com muita vontade de aprender, ok? Então, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, façam uma ótima noite e um excelente final de semana, em nome de Jesus. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Shalom!